No dia 22 de maio de 2013, a polícia do condado de Los Angeles receberia uma ligação que mostraria ali a crueldade que uma mãe e um padrasto poderia impor em cima de uma criança. E também a negligência do Estado que a levaria à morte. Oi, 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 tudo bem com vocês? Antes de começar o caso de hoje, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo e comentar aqui para mim se você já conhecia, o que você achou desse caso. Se alguma coisa poderia mudar ou melhorar para evitar esse tipo de acontecimento. Sem mais enrolação, bora lá para o vídeo de hoje. Caso Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005, o filho caçula de Arnold Contreras e Pearl Fernandes. Assim que Gabriel nasceu, foi colocado sob custódia de seu tio-avô materno, Michael Lemos, e seu parceiro David Martins, pois Pearl, a mãe, não queria o filho e ela mesma o entregou quando ele tinha só 3 dias de vida, ainda no hospital. Gabriel morou com eles durante 4 anos. Em 2009, os avós maternos entraram com uma objeção contra a custódia dos tios-avós, e o motivo era a relação homoafetiva. Gabriel então passou a viver com seus avós até 2012, quando a mãe Pearl e o namorado Isauro Aguirre recuperaram a custódia de Gabriel. Apesar da preocupação do bem-estar da criança sobre a tutela da mãe. Ali, Gabriel começaria a passar o inferno na mão de quem devia amar e proteger. Gabriel lutou por sua vida durante longos 8 meses, aonde ninguém o escutou ou levou a sério as denúncias dos crimes que estavam acontecendo com ele e que não era só por meio de palavras, mas eram visíveis em seu rosto e corpo. Marcas de tortura com todo tipo de objeto que vocês possam imaginar. O que vou relatar para vocês aqui aconteceu em apenas 8 meses. O que pra gente 8 meses não é nada, para Gabriel foi uma vida. Segundo os relatos dos avós de Gabriel, eles fizeram 3 denúncias para o Departamento de Criança e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles. Conversaram diretamente com o xerife do condado sobre o estado em que eles viram o Gabriel e que possivelmente era o padrasto que teria o espancado. E que esse xerife teria ido até a casa para averiguar. Mas chegando lá, Pearl, a mãe, teria conseguido convencer que o olho roxo e vários machucados que o Gabriel teria era por causa das brigas que ele estava tendo na rua. E segundo os avós, esse xerife teria colocado o Gabriel dentro da viatura e coagido ele, dizendo que se ele não parasse de mentir e não parasse de criar brigas na rua, ele que seria preso, apesar do estado em que o garoto estava. A professora de Gabriel viu o estado em que ele chegava para as aulas e percebeu que os machucados estavam escalando em um ritmo brutal. Ela também fez inúmeras denúncias para a assistente social do condado de Los Angeles, que muitas das vezes não respondia o retorno ou simplesmente não ia na casa do Gabriel. E quando ia, as coisas pioravam. No outro dia, ele aparecia mais roxo, com mais machucados, ou simplesmente faltava quase 1 ou 2 semanas, pois estava muito machucado para ir para a escola. Ou simplesmente fazia uma ligação para a mãe de Gabriel para perguntar o que estava acontecendo. E muitas das vezes que essa assistente social ou outros assistentes sociais que cuidou do caso do Gabriel simplesmente iam na casa e não entravam dentro da casa e não viam sequer o Gabriel. O que a mãe dizia era como se fosse uma lei. Eles simplesmente colocavam no relatório o que a mãe dizia o que teria acontecido. O nível de brutalidade e crueldade em cima de Gabriel estava tão grande que ele começou a escrever vários bilhetes suicidas. Um familiar que tinha acesso à casa de Gabriel teve contato com um desses bilhetes e então fez uma denúncia à polícia. E acreditem, a polícia ligou, conversou com a Pearl, com a mãe de Gabriel, se aquilo realmente era verdade. E em nenhum momento ela negou. Ela simplesmente confirmou e disse que Gabriel já estava em tratamento, já estava em contato com um terapeuta
e que ele estava melhor. E que para ela aquilo não se passava de uma forma do garoto chamar a atenção, pois ele queria voltar a viver com os avós. E de novo, nada aconteceu. Não passou dessa ligação. Simplesmente a mãe deu uma desculpa, a polícia acreditou e nada aconteceu. Ninguém foi atrás, ninguém buscou saber o que realmente estava acontecendo ou se isso era realmente a verdade. Ele simplesmente estava com saudade dos avós. Ninguém nem procurou saber se ele realmente estava fazendo acompanhamento com um terapeuta. Tudo não passou de uma ligação. A questão aqui é que a Pearl sabia como lidar com a polícia. Ela sabia o que falar e quando falar. Como eu disse para vocês, todas as vezes que assistente social, polícia ou qualquer órgão de verificação e proteção da criança ia até a casa dela, ela não deixava o Gabriel aparecer. Ela inventava desculpa como se ele tivesse ido embora, como se ele tivesse ido morar com os avós, como se ele não estivesse em casa. E tem alguns relatórios dos assistentes sociais que relatam que o Gabriel não faltou um dia sequer, sendo que de um hematoma para outro hematoma foi quase 13 dias. Um dia ele aparece bem na escola, entre aspas, com os hematomas já cicatrizados, e ele some, fica 3 dias sem aparecer na escola e volta com o rosto todo marcado. Até que no dia 22 de maio de 2013, Pearl Fernandes aciona a polícia para relatar que o seu filho, Gabriel, não estava respirando. A ligação foi transferida para o corpo de bombeiro que realizou o socorro. Quando a equipe de socorristas chegaram até o local, depararam-se com o Gabriel jogado no chão, nu, com várias marcas no corpo. E a desculpa da mãe ali logo de cara é que ele e o irmão dele estavam brincando e Gabriel acabou caindo e batendo a cabeça no chão. A primeiro momento, o irmão dele também confirma essa versão, muito desesperado e angustiado pelo que estava acontecendo. Gabriel foi colocado em coma induzido, mas 2 dias depois, no dia 24 de maio de 2013, ele foi declarado morto e seus aparelhos desligados. Gabriel morreu com 8 anos de idade. Agora eu vou relatar para vocês o que Gabriel passou durante 8 meses na mão da mãe, Pearl Fernandes, e do padrasto Isauro Aguirre. Tiveram a capacidade de submeter Gabriel, uma criança de 8 anos, que não pesava nem 25 quilos, uma tortura cruel e sádica. Os abusos incluíam espancamento físico regulares, causando os ossos quebrados, comer seu próprio vômito, alimento estragado ou vencido, e até areia e fezes do gato quando ele não limpava muito bem. Queimaduras de cigarro, foi baleado com uma arma de chumbinho em várias áreas do corpo, incluindo rosto, virilha, foi usado spray de pimenta, forçado a usar roupas femininas, tendo que dormir amarrado e amordaçado em um pequeno armário e tendo seus dentes arrancados com um taco. E de acordo com o testemunho do irmão mais velho de Gabriel, depois que acontecia isso com Gabriel, que a mãe e o padrasto faziam isso com ele, eles simplesmente riam da situação e riam de como o Gabriel estava ali. A mãe de Gabriel, ela não permitia que ele brincasse com nenhum dos dois irmãos, mas principalmente com a irmã. A mãe, quando via que Gabriel ia brincar ou ter um momento ali de criança, ela simplesmente saía puxando ele do cômodo e trancava ele dentro desse armário. Muitas das vezes ele passava o dia inteiro ou mais de 24 horas dentro desse armário, amordaçado, com algemas, com uma bandana nos olhos. Então ali era basicamente aonde ele dormia, comia, quando era alimentado escondido pelo irmão, e era ali que era o banheiro dele. E apesar disso tudo, o tempo todo que ele passava lá dentro, ele era obrigado a limpar. Ele era obrigado a limpar tudo. Uma criança de 8 anos. O padrasto Isauro teria sido motivado a torturar Gabriel porque acreditava que ele era gay. Na cabeça do padrasto, Gabriel era gay pelo simples fato dele ter morado junto com os tios-avós, que foi uma da época da minha pesquisa que o Gabriel viveu mais feliz, onde que ele realmente tinha amor,
onde realmente ele era cuidado. E na cabeça do padrasto, a primeira coisa que ele falou quando os socorristas chegaram no local era que o Gabriel era homossexual, que o Gabriel era gay. Tanto que isso, no julgamento, os socorristas não entenderam qual a relevância disso, qual a relevância de falar que uma criança de 8 anos era gay, sendo que aquela criança estava praticamente morta ali na frente. A autópsia oficial durou 2 dias, uma coisa fora do comum. E ela declarou que o Gabriel morreu de trauma contundente que coincidiu com negligência e desnutrição. A perícia destacou que havia tanto sangue na casa que eles usaram todos os sinalizadores e tiveram que pedir para trazer mais. Como eu disse para vocês, a autópsia demorou 2 dias para ser concluída, pois o corpo de Gabriel tinha tantas lesões que não deu para concluir quantos hematomas, chutes e soco ele tinha pelo corpo. Estima-se que foram 20 lesões no corpo e 10 lesões na cabeça. A foto do Gabriel, assim que ele chegou no pronto-socorro, é uma foto tão cruel que não tem como eu colocar aqui para vocês. Tem uma série na Netflix que conta exatamente o caso dele, que foi aonde que eu vi, por isso que eu quis trazer esse caso para vocês. Então, lá tem as fotos. Eu não vou colocar fotos aqui porque é muito cruel. Não dá para imaginar que uma criança de 8 anos passou tudo aquilo e ficou naquela situação na mão da mãe e do padrasto. Durante o julgamento, a promotoria queria pedir pena de morte para os dois, tanto para Per Fernandes, tanto para Isauro, pois para a promotoria não tinha como pesar na balança o que ambos fizeram. A crueldade foi tanta, o fato da Per ser a mãe do Gabriel e deixar com que o padrasto fizesse tudo aquilo, e perante o testemunho do filho mais velho, que falava que ela ria também, que ela que falava as coisas muitas das vezes para o Isauro, falava que o Gabriel estava impossível durante o dia e à noite ele já chegava e já batia nele. Então ela era como se fosse a gasolina e o Azir é como se fosse o isqueiro. Um estava alimentando o outro para impor a Gabriel toda essa crueldade que ele passou. Os advogados da Per fizeram uma proposta para a promotoria que ela confessasse o crime e dissesse como realmente aconteciam as coisas na casa, e ela se declarava culpada de homicídio qualificado em troca da prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Isauro foi condenado, culpado por homicídio qualificado e sentenciado à morte. O caso gerou uma profunda reforma no sistema de bem-estar infantil em Los Angeles e fez com que se fosse apresentada acusações criminais sem precedente contra vários funcionários sociais que deixaram Gabriel sob a custódia de sua mãe, apesar de muitas investigações por abuso. Os assistentes sociais que foram indiciados disseram que eram muitas crianças para um assistente. Às vezes, era até 200 crianças para um só. Mas no final, todas as acusações foram posteriormente retiradas. O que seja, nada aconteceu. Simplesmente nenhum dos assistentes sociais ou simplesmente a federação ou o Conselho de Assistentes Sociais do Condado de Los Angeles não teve nenhuma responsabilidade sobre o caso Gabriel. O que mais me assusta nesse caso, além da maneira que Gabriel passou os 8 meses e a maneira em que ele foi morto, mas também o grito de socorro que uma criança teve ao longo de 8 meses e ninguém conseguiu levar ele a sério antes que ele pudesse ser morto. E esse caso me leva a pensar como nós estamos tratando as nossas crianças. Até onde a nossa comoção como sociedade está ajudando as crianças. Fica essa reflexão. E esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Se vocês realmente acham que a gente está no caminho certo em relação às nossas crianças, a proteção das nossas crianças. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo. E é isso. Tchau!